Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. A Ele, ao Senhor, somente a Ele, toda honra, toda glória e todo louvor, porque somente Ele, o Senhor, é digno de receber louvor. Podemos confiar na Bíblia, ou mais precisamente no Novo Testamento, já que ele vem de cópias e de cópias e de cópias. Será que a realidade do documento, dos originais, não se perderam nessas cópias que foram feitas desde o tempo em que elas foram produzidas, né, os originais produzidos até hoje, e com as versões que se passaram, as traduções de um país, de uma língua para outra, a cultura? Será que tudo isso fez com que a veracidade do Novo Testamento, dos Evangelhos principalmente, ela possa ser confiável? O que nós podemos dizer é que sim. E para você que pensa em se inscrever no canal, só um minutinho aqui, eu peço antes que você dê uma olhadinha na descrição aqui embaixo. Aí você lendo, você medita aí, pensa, toma a sua decisão, e assim você faz de acordo com o seu coração. Se quiser se inscrever, se inscreva. Se não, se você achar que não deve, tudo bem, não vamos ficar com raiva disso. Pode dar o seu like, pode dar o seu dislike, pode deixar aí a sua crítica, que estamos aqui para isso. Então sim, a Bíblia, ela é confiável. Sim, ela é confiável. O que nós podemos garantir com isso é o número de cópias que existe, né, do Novo Testamento, e os lugares, são diversos lugares, que não só em Israel, mas em Roma, na Etiópia, e diversos lugares que essas cópias existem. Todos são documentados, todos são catalogados. Existe só do grego e do etíope, guardado nesses lugares, tem para mais de 5.000 cópias. E o que faz isso ser confiável? O que nós fazemos, ou os cientistas fazem, é analisar essas cópias uma com as outras. E quanto mais lugares diferentes essas cópias forem achadas, em outros estados, em outras nações, em outras cidades, quanto mais distante forem, melhor. Porque se comparando um documento com outro, podemos ter uma noção exata de como era realmente o verdadeiro documento. E as cópias todas que existem, elas são muito semelhantes, muito semelhantes. Isso faz com que a Bíblia seja o único documento antigo que podemos ter toda a confiança. É o único. Não tem mais nenhum perto disso. A Bíblia, ela tem cópia, o Novo Testamento tem cópia a partir da segunda geração. Da segunda geração. Ela foi escrita por testemunhas oculares, pessoas que estiveram com Cristo, como Mateus e como João. Foi escrita por exemplo, Marcos, né, que era o companheiro de Pedro, né, amigo de Pedro, nos evangelismos, e também confiável, amigo, né, de quem estava com Cristo. Lucas, né, o médico, né, o adorável médico de quem Paulo chama, era amigo e companheiro, né, nas jornadas, né, de Paulo, e Paulo teve não só, Paulo não esteve com Cristo, né, ainda em forma humana, mas Paulo esteve com Cristo 3 anos no deserto da Arábia, depois já de ressuscitado. Paulo teve um seminário intensivo com Cristo, né? E Lucas, sendo seu amigo, né, todo o seu escrito, a sua biografia de Cristo, ela é altamente confiável, né? Os outros documentos antigos, né, eles têm as suas biografias, as suas cópias a partir de 5 séculos
8 séculos, 10 séculos e por aí por diante. A Bíblia não. A Bíblia ela já começou a ter as suas cópias já nas segundas gerações. Ela foi escrita cerca de 25, 20 anos depois da ressurreição de Cristo. O livro de João, claro, ele é o mais antigo. Mas as segundas gerações já estavam produzindo cópias. Isso é o que se sabe por documentos, porque é bem possível que assim que elas estiveram prontas, outras pessoas já tinham cópia não só dela toda, mas que tem apenas de uma folha, de uma parte, de um trecho, para guardar, para decorar, porque naquela época a escrita era muito escassa e as pessoas tinham uma boa memorização. E elas tinham muitas das vezes o Novo Testamento todo decorado. Isso é possível. Além das cópias, né, no grego, nós temos também, além do grego, temos latim, temos siriático, temos o cópita também, temos ainda cópias secundárias como Armênia, gótica, georgiana, né, etíope e muitas outras infinidades de cópias em vários países. Então a confiança da Bíblia, por essa análise de cópia e pela semelhança que tem uma com a outra, o Novo Testamento ele é altamente confiável e nenhum outro documento antigo tem a confiança que tem a Bíblia. Nenhum outro documento antigo chega nem perto da confiança que o Novo Testamento traz. E se não existisse nenhum manuscrito grego, mesmo assim seria possível recriar, através dos manuscritos de outra língua, seria possível recriar e chegar mas muito próximo dos originais. Mesmo se todos os documentos antigos, todas essas cópias que eu falei que existem, e tivesse se perdido, seria possível recriá-la toda de novo através dos depoimentos, dos testemunhos dos pais da igreja. Como eu falei, muitas pessoas tinham todo o Evangelho, os Evangelhos, 4 Evangelhos, e também as cartas de Paulo, tudo decorado. Porque, como eu falei, o índice de analfabetismo era muito grande. E não eram todas as pessoas que tinham acesso ao livro. O livro era todo feito à mão, demorava-se muito para ter um livro. Então, o índice de confiança dos evangelhos e das cartas de Paulo do Novo Testamento, ele é sim altamente confiável, e não existe nenhuma possibilidade deles terem sido adulterados. Mesmo porque, agora levando para o espiritual, a Bíblia diz que Deus zela pela sua palavra. É a palavra de Deus, não é um livro qualquer. E ninguém vai fazer o que quer, porque Deus não permitirá que isso aconteça. Um exemplo, quando estavam conduzindo a arca para Jerusalém, para o tabernáculo, todos conhecem a parte ali que ela estava sendo carregada, né, num carro de boi e tudo mais, com todas, né, umas cerimônias e umas regras para poder conduzi-la até o tabernáculo. E um boi tropeçou e a arca ameaçou cair. E um rapaz lá foi querer segurar a arca, ele foi fulminado, ele morreu. Foi fulminado, simplesmente Deus achou por bem matá-lo. Esse homem não está no inferno, eu garanto para você que ele não está. É só uma prova, é só uma amostra, é só um exemplo do que acontece com pessoas que querem manusear a palavra. Mas o que tem a ver a arca com a palavra? Dentro da arca estavam as leis, as tábuas do Novo Testamento, estava tudo ali dentro. E a intenção do rapaz, ela foi boa. Ele só foi querer segurar. E o que Deus quer dizer com isso? Porque mesmo que nessas versões que a Bíblia vem passando, que são necessárias, as atualizações que ela vem passando, porque são necessárias, porque palavras morrem e outras palavras surgem, ou então é necessário atualizações, dessas cópias que são feitas, mesmo que haja uma boa vontade da pessoa
em mudar alguma coisinha, porque ela acha que vai melhorar alguma coisa, mesmo tendo boa vontade, como aquele rapaz, Deus não permitirá. E Deus fará tudo o que é possível, até mesmo tirar a vida de alguém que tentar fazer isso. Então, a Bíblia, ela é confiável sim. Não existe erro na Bíblia, e nós vamos falar disso mais para frente, nos próximos vídeos que está nessa playlist. E lembre-se que servir a Deus não é difícil. O que é difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus, um forte abraço e que Deus os abençoe sempre.